nosso seminário da série Saúde e Desenvolvimento do Território, parte da série de webinários que a gente tem feito na Rede SIST ao longo dos últimos 15 meses. Né? E é com muita satisfação que a gente dá início a esse webinário de hoje, cujo tema é a reação à Covid-19 na Bélgica e Holanda, e que será realizado com uma palestra da professora Marianne Wiesbron. Desculpe se eu errei, Marianne, o seu sobrenome. Né? É da Universidade de Leiden, na Holanda, e que contará com dois debatedores que são amigos e parceiros da Rede SIST desde muito tempo, que são os professores Sérgio Duarte de Castro e Maria Lúcia Falcão. Eu vou fazer, às vezes, além da abertura, eu vou fazer, às vezes, de coordenador, porque a nossa coordenadora, a professora Eliana Lastra, está com um princípio de gripe, com a garganta muito ruim, e fortemente recomendada para que ela poupasse um pouco a sua garganta, que está em processo de recuperação. Então, vamos fazer uma pequena mudança na nossa organização. A professora doutora Marianne, professora associada da Universidade de Leiden, na Holanda, coordenadora de Relações Internacionais para a América Latina desta universidade, e também coordena a Cátedra de Estudos Brasileiros Rui Barbosa, que ela estabeleceu dentro dessa universidade em 1998, há mais de 20 anos. A professora Mariana é especialista em História, Política e Sociedade Brasileira e trabalha em relações internacionais do Brasil, os desenvolvimentos econômicos e políticos da América Latina no presente momento, em particular as questões relacionadas à integração regional na América do Sul, os BRICS e as relações do Brasil com a União Europeia. A sua pesquisa mais recente enfoca a Amazônia Azul, envolve também questões de segurança. Tem uma série de publicações, eu não vou entrar em detalhe, mas que estão à disposição de todos que nos assistem e que poderão, como de sempre, ver as nossas apresentações no nosso canal do YouTube. Como debatedores, teremos a professora doutora Maria Lúcia Falcão, com um vasto currículo. Eu vou apenas falar que ela é agrônoma, doutorado em Sociologia pela UNB, mestre em Economia pela Universidade Federal da Bahia, e professora aposentada da Universidade Federal de Sergipe. Tem uma série, tem um longo currículo, passagens em organismos públicos, combinando pesquisa e ação pública, que é uma das características de vários nós da Rede SIST, e nesse momento está na Espanha, junto com a Universidade de Santiago de Compostela, 2019 a 2021. Tem trabalhado recentemente na área de blockchain e fintech, e participa conosco dessa pesquisa que a gente está realizando junto à Fundação Oswaldo Cruz. O professor Sérgio Duarte de Castro também tem um vasto currículo, e também tem essa dupla característica que é tão importante para todos nós, que é o pé na universidade, na pesquisa, e o outro na ação de política. Ele é economista com doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, tendo feito também um pós-doutorado na Universidade del Estado de Roma, em 2019. Professor titular da PUC de Goiás e também pesquisador da Rede SIST. Também tem uma vasta passagem por cargos importantíssimos, tanto no estado de Goiás, que é onde ele habita, e também no governo federal. No momento, além de participar também dessa pesquisa nossa com a Fiocruz, ele coordena e desenvolve pesquisa em bioeconomia, economia industrial, inovação e arranjo de sistemas produtivos locais. Então, nós vamos ter uma sessão extremamente importante, interessante, A gente está num momento particularmente preocupante, por um lado, mas, ao mesmo tempo, que nos abre algumas luzes do desenvolvimento dessa pandemia
que já dura 18 meses, né? E no passado recente, uma das características é exatamente o fato que a gente vai debater um pouco hoje, que é uma volta a índices preocupantes, tanto de casos quanto de óbitos da pandemia, na região, numa das regiões mais ricas do mundo, que é exatamente a região europeia, né? Quer dizer, uma região que já passou por uma série de ações e problemas, a gente vai discuti-las sem dúvida um pouco hoje, né? Mas que tem uma característica de não ter sido capaz de colocar na população como um todo a importância da vacinação. Então, a falta de vacinação, entre outras coisas, evidentemente, tem levado a essa nova fase de um aprofundamento dos problemas da pandemia, né? A gente tem que ressaltar o caso da Alemanha, que é um país, sem dúvida, mais avançado, desenvolvido, e que tomou medidas muito drásticas no início da pandemia, né? E que agora vê seus índices subirem de uma maneira extremamente importante. Então, é extremamente relevante e importante o nosso debate de hoje, e a gente tem a sorte de ter a professora Mariane para nos brindar com a exposição da reação à pandemia pelos governos da Bélgica e da Holanda, né? E evidentemente que a gente vai contar com um debate muito grande com isso, especialmente pelo fato de que a Lúcia está na Espanha, conhece muito bem o caso espanhol e o caso europeu também, e o mesmo ocorre com o professor Sérgio Cato, que, por coincidência ou não, também passou um tempo na Itália e veio correndo para o Brasil no início, de volta, no início da pandemia, mas que tem também uma experiência larga nesse assunto. Então, vamos organizar da maneira tradicional. A professora Mariane terá por volta de 30 minutos. Mariane, por favor, fique à vontade, não fique preocupada com o tempo, né? A gente tem toda a tranquilidade para você fazer uma apresentação da forma como você assim decidir. E depois teremos os nossos debatedores, professores Lúcia e Sérgio, nessa ordem, se vocês me permitirem, que falarão por volta de 10 a 15 minutos, também sem uma preocupação muito grande. Depois a gente abre para o debate, tenho certeza que a gente vai ter muita discussão a fazer com esse caso muito interessante. Então, Mariane, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, é uma honra e um prazer tê-la conosco, e, por favor, inicie a sua apresentação, contará com a ajuda da professora Lúcia, com os slides aí. Mariane, por favor. Muito obrigada, Cássio, pelo convite, Helena. Vou tentar falar da Holanda e da Bélgica, que são dois países vizinhos, pequenos, mas são dois mundos bem diferentes. Não dá para... Eu não posso passar. Então, os tópicos de hoje vão ser os dados da Bélgica e da Holanda, que também se chama Países Baixos ou Nederland. Introdução a dois mundos, Programa Conjunto Europeu da Saúde da União Europeia, ações da União Europeia para combater a pandemia, depois ações do governo belga para combater a pandemia, ações do governo neerlandês para combater a pandemia e as considerações finais. Próximo, sim. Então, primeiro, dados da Bélgica. Reino da Bélgica, governo uma monarquia constitucional, é um país que é muito dividido, tem 3 regiões, capital de Bruxelas, Flandres e Valônia, e se fala de visita de Estado quando se vai para uma região para outra, imagina. 4 governos, um federal e um para cada região, e cada vez mais poder passa para as regiões, então cada vez muito complicado. Flandres é mais conservador, governo da direita, extrema-direita, poderia dizer. Bruxelas e Valônia, governos da esquerda. Então, formar um governo federal com esquerda e direita é meio complicado. E, além do mais, em Flandres tem o partido ao poder, em Flandres, e outro partido são partidos separatistas. Então, é muito difícil fazer política aqui. É muito difícil fora do federal. O governo atual é formado por 7 partidos,
o primeiro-ministro Flamengo, conservador, o governo anterior tinha uma primeira-ministra que era de Valônia, francófona, enfim, muito complicado. No mapa se vê a parte laranja é a parte de Flandres, a parte vermelha é Valônia, a verde ao lado é a parte alemã, porque tem ainda uma pequena parte da Bélgica onde se fala alemão, e no centro a pequena ilha é Bruxelas. Então, é um país extremamente pequeno, 30.500 quilômetros quadrados, 11 milhões e pouco milhões de habitantes, um país com uma densidade demográfica de 382,7 habitantes por quilômetro quadrado. Então, um país densamente populado, mas não tanto quanto a Holanda, que vamos ver no slide seguinte. Também uma monarquia constitucional, parlamentar, democrática. A capital é Amsterdão, para evitar mal-entendidos, a sede do governo na Haia. O governo sempre tem governos de coalizão, com vários partidos ao poder. No momento, há 4 partidos, 3 da direita, 1 da centro-esquerda. E esses partidos estão tentando fazer novamente um governo. Teve eleições em março, até agora não temos o governo está em demissão, e até agora não temos um novo governo. Parece que lá para Natal vamos possivelmente ter o novo governo com os partidos que estão ao poder atualmente. Território um pouco maior que a Bélgica, 41, 3 municípios no Caribe, população um pouco maior, 17 milhões e meio, densidade demográfica maior que na Bélgica, e isso, claro, dá um risco para a disseminação do vírus, porque as pessoas estão muito próximas uma das outras. Então, bom. Antes de começar sobre a pandemia, eu queria dar um visto rapidamente da história, das coisas importantes, os 2 mundos. Então, se fala da Holanda e da Bélgica, mas são Países Baixos do Norte e Países Baixos do Sul, que foram envolvidos numa guerra com a Espanha. O Brasil holandeses nesse período, e os Países Baixos do Norte se tornaram independentes em 1581, formaram uma república das 7 províncias. A Holanda foi reconhecida em 1648, enquanto os Países Baixos do Sul fizeram parte do governo dos Habsburgos, primeiro da Espanha, depois da Áustria, até 1794. Depois a Bélgica fez parte da França, e no Congresso de Viena, os 2 países, os Países Baixos do Norte e do Sul, foram novamente colocados junto no país. E em 1830, finalmente, a Bélgica se tornou independente da Holanda. Só para dar um background, um pano de fundo. Então, a Bélgica, Holanda e Luxemburgo formam o Benelux. Começou em 1944 e entrou em vigor em 1960. Para estimular o comércio e eliminar barreiras alfandegárias. E temos, em 1951, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, onde a Bélgica e os Países Baixos são um dos 6 países fundadores. Em 1957, o Tratado de Roma, que deu a Comunidade Econômica Europeia, e que levou em 93 ao Tratado de Maastricht da União Europeia. Um elemento importante, em 94, a European Medicine Agency, a Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, que protege a saúde pública animal na União Europeia e globalmente, e que avalia os medicamentos, etc., fornece informações independentes e baseadas na ciência sobre medicamentos. A EMA dá o seu aval sobre vacinas, por exemplo. A EMA estava radicada em Londres devido ao Brexit, agora está em Amsterdão. 900 funcionários, mais ou menos, e orçamento de quase 400 milhões de euros. Então, o Brexit perdeu essa agência.
uma das agências que perdeu. Bom, é importante salientar que começa com um programa que chama Uma Saúde, Programa Conjunto Europeu de Saúde, que começou em 2018, mas começou antes. Quer dizer, a medicina veterinária e saúde humana, tudo faz parte da saúde. Um mundo, uma saúde. E isso foi aprovado pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde Animal, pela Food and Agriculture Organization, e isso foi confirmado por uma conferência ministerial de 111 países. E em 2010, a União Europeia reafirma compromisso com One Health. Então, alimentação animal, alimentação humana, saúde animal e humana, contaminação ambiental, são todos intimamente ligados. E da colaboração e integração em toda a Europa. O exemplo do conceito de uma saúde é uma parceria estratégica com 44 laboratórios e institutos alimentares, veterinários, médicos e 22 Estados-membros na Europa, incluindo a MedNet Vet Association. É uma abordagem interdisciplinar, integratória e internacional do One Health para enfrentar ameaças de existência e emergência de doenças zoonotécnicas e resistência antimicrobiana. Conceito: prevenir, resposta e detectar. A maioria de 44 institutos são referências e tem uma estrutura sustentável para a comunidade de pesquisa integrada. Então, aqui tem um consórcio. Para a Bélgica, tem Cienzano, que participa da pandemia. Para a Holanda, é RIVM e a Universidade de Wageningen. Mas são todos institutos 44 que participam. Nesse também tem institutos britânicos. Não sei se continuam a ser membros desse grupo ou não. Mas isso não sei. Bom. Então, primeiro, antes de começar com a pandemia, vou falar das ações da União Europeia para combater a Covid-19 e garantir a recuperação. Apoio à recuperação da União Europeia do Fundo Extraordinário de Recuperação de 750 bilhões de euros, dos quais 390 bilhões são subsídios e 360 bilhões são empréstimos. Isso não é dado assim, os países têm que apresentar projetos com critérios específicos, em particular sustentabilidade e desenvolvimento digital, e há prazos para apresentar os projetos. Juntamente com 540 bilhões de fundos já existentes para as 3 redes de segurança: trabalhadores, empresas e países membros. Então, o pacote global totaliza 2,364,3 bilhões de euros. E, além do mais, o Banco Central Europeu ainda compra títulos para 1.350 bilhões para ajudar os governos durante a crise. Então, se a gente junta tudo, é uma bela quantia que a União Europeia está dando ou emprestando para os Estados-membros. Então, o que fazem? Coordenação de medidas de viagem, retardando a propagação do vírus e fornecendo vacinas seguras e eficazes contra o Covid-19, estimulando pesquisa. 4 vacinas são autorizadas: AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson e a Moderna. E outras vacinas que estão sendo estudadas. A União Europeia assinou 6 acordos com desenvolvedores de vacinas. 2,6 bilhões de doses de vacinas asseguradas. Todos os Estados-membros recebem vacinas sob as mesmas condições. Juntamente com os Estados-membros e a Organização Mundial de Saúde, também a União Europeia coordena o esforço global em direção ao acesso universal à vacina, porque a ideia é que a União Europeia só será segura se o resto do mundo será seguro. Então, até agora,
quase 72% dos adultos receberam 2 doses até 4 de novembro de 2021. O problema com isso, vou ver depois. 4 vacinas em análise pela EMA, por exemplo, sendo a Sputnik V, usado, por exemplo, na Argentina e na Hungria. Bom, as vacinação completa, 70,9%. Cada vez que eu vejo, tenho dados diferentes, porque as estatísticas de um país para o outro, dentro da União Europeia e todo, dentro do próprio país, cada vez tem dados diferentes. Primeiro lugar, Portugal, 81,1%, Malta, segundo, 81%, 12º lugar para a Bélgica, 75%, quase 76%, 14º lugar para a Holanda, com quase 70% de vacinados. Países menos vacinados são os da Europa do Leste. E a Bulgária é o pior. A Romênia também não é muito boa, mas enfim. Mas na Bélgica, se a gente vê o total, também por região tem diferenças bem grandes. Flandres é a mais vacinada, já está dando a 3ª dose para muitas pessoas. A Valônia, um pouco mais. Bruxelas, onde tem muitos estrangeiros, muitos imigrantes, é o pior. E os cantões do leste são os que falam alemão. Então, para convencer as pessoas a se vacinar, agora, desde agosto, final de agosto, tem um ônibus que vai para grandes lojas ou grandes supermercados para tentar conversar as pessoas. Você faz as compras, depois você se vai vacinar. Tem muita gente também estrangeira que não sabe que a vacina é gratuita. Então, a minha rede é mínima, eu posso só viver com isso, eu não tenho verba para pagar uma vacina, mas é gratuito. Então posso vir vacinar. Meu amigo também, os seus amigos também? Sim, venham todos. Então, mais ou menos nessa maneira. A Holanda também tem vários problemas. Os imigrantes são os menos vacinados. Os calvinistas reformados, o cinturão da Bíblia, são aqueles que dizem Deus providencia tudo, não preciso me vacinar. Bom, tem, por exemplo, Urk, que é uma das regiões muito religiosa, muito calvinista, 31%, é pior esse município. Stockholm também é um município muito calvinista. Enquanto uma ilha ao norte, 100% Schellingmonaco, 100% vacinado. Então, claro, tem as pessoas dúvidas sobre as vacinas ou efeitos colaterais, especialmente jovens pouco escolarizados. Será que me faço vacinar? Por quê? Bom. Então, por que contra a vacina? Desenvolvida rapidamente demais, leva a mais controle pelo governo, perda de fertilidade, razões religiosas, Deus providencia, não preciso me vacinar. Colocar um chip na vacina, a pandemia não existe, ou questão de liberdade, escolher ser vacinado ou não, eu não quero. E também esse Covid Safe, aquele ticket que controla pelo governo, o governo então sabe onde eu estive, não estive. E por que não se vacinar? Eu estou vivendo de maneira saudável. Eu não moro numa cidade, eu não participo de atividades em grupos. Eu sou jovem, então para tudo isso eu não preciso de vacina. Bom, até que as coisas acontecem. Mas então tem muitas manifestações contra a vacina, especialmente Bruxelas, que é mais ou menos a capital da Europa, e onde as pessoas vêm e se juntam para protestar. Então, desde 1º de julho de 2021, existe o certificado da União Europeia, European Union Digital COVID, a prova digital que a pessoa foi ou vacinada totalmente, ou recebeu um resultado negativo no teste, ou se recuperou do Covid-19. Então, com esses certificados para todos os cidadãos e residentes,
para poder viajar ou para entrar no restaurante, no teatro, em qualquer lugar. É o certificado formato digital ou em papel, com código QR, sem custos, em língua nacional e inglês, seguro e protegido, válido em todos os países da União Europeia. Mas tem gente, não vai ser controle. Bom, então, apoia o sistema de saúde da União Europeia, assegurou gestão e coordenação de crise em toda a pandemia, através de contatos constantes entre Estados-membros e instituições, equipamentos médicos disponibilizados, criando o estoque europeu comum de equipamento de proteção pessoal, ventiladores, sob precisão da União Europeia, por compras públicas conjuntas, exportação de equipamento-chave para garantir fornecimento constante dentro da União Europeia. E também outro ponto muito importante, proteção de empregos. Então, 100 bilhões foram dados empréstimos aos Estados-membros em condições favoráveis para ajudar a cobrir custos do esquema nacional de trabalho e horário reduzido. E dessa maneira também a proteger os trabalhos, os empregos. E também financiar a resposta à Covid, 37 bilhões. E a solidariedade europeia, equipes médicas que vão de um lugar para outro, pessoas que têm mais possibilidades, também isso é financiado. Então, outro apoio a setores econômicos mais atingidos, agricultores, pescadores, especialmente, que recebem mais apoio financeiro. E também tem dinheiro para ajudar a apoiar as pessoas fora da União Europeia. 40,5 bilhões da equipe Europa. A União Europeia, Estados-membros da União Europeia, Agência de Banco Europeu de Investimento, Banco Europeu, etc. E tem uma ponte aérea humanitária para prestar assistência a países em necessidade. Então, aqui, 1,3 bilhões de doses foram reservados para 92 países de baixa ou média renda. Gana, Camboja, Indonésia, Afeganistão, Honduras, Nigéria, Jordânia, Líbano, etc., etc., etc. E, em maio desse ano, a União Europeia forneceu 2 milhões, o valor, contravalor de 2 milhões de euros, em vacinas ao Nepal, para que esse país possa enfrentar Covid-19. Bom, as estatísticas, eu já disse, as estatísticas da Bélgica, possivelmente já viram isso, são altíssimos. Por quê? Porque incluem os óbitos nos hospitais, comprovados a Covid-19, 46%, mas também os óbitos de lares de idosos, onde só houve 5% de testes dessas pessoas. Esses são 54% desses números. O argumento do governo é que assim tem mais transferência. Então, o que acontece é sobre notificação. Eu já tenho pessoas que dizem que os números têm que ser divididos por 2, pelo menos. Mas é interessante que nos noticiários belgas, todos os dias tem os dados dos números de casos positivos, pessoas hospitalizadas, no UTI, óbitos, percentual de aumento e diminuição. Na maioria dos países, não há os óbitos da casa de repouso para idosos, por exemplo, na França, na Grã-Bretanha, subnotificação. Na Holanda, parcialmente, também por falta de teste. E diariamente, no noticiário da Holanda, as estatísticas são mais vagas e sem óbitos. Não temos mais casos, aumento, mas tudo é muito menos notificado que na Holanda. Aqui eu tenho o Worldometer, que dá um pouco, e aí dá, por exemplo, para 1 milhão de habitantes, que a Holanda só tem 1.081 habitantes que faleceram por Covid, enquanto a Bélgica tem 2.242. Acho que um tem que ser aumentado e o outro tem que ser diminuído para chegar a uma média mais correta.
cada manhã, olho para os dados do Worldometer, onde que a gente está. Tá. Então, vamos começar com as ações do governo belga. Como eu já tentei explicar, o governo belga é extremamente complexo. Então, ao nível federal, tem o Instituto, o Ministério da Saúde, etc., bom, federal, e tem o Centro de Crise. E tem os parceiros, tem a Flandres, tem a Valônia, tem a Federação da Valônia de Bruxelas, tem Ostbelgien, a Bélgica alemã, tem a Comissão Mista Comunitária de Bruxelas Capital e tem CIESANO, que é o instituto científico que cuida dessa pandemia. Então, desde 12 de março começou na Bélgica a fase federal da gestão de crises. Governo federal com autoridades regionais, assessorias e especialistas. Limitar o objetivo de limitar a disseminação do Covid-19, aconselhado por um monte de especialistas de saúde, virologistas, economistas, psicólogos, etc., etc. Então, tem a Centro de Crise, a célula operacional coordenada pelo Centro Nacional da Crise, que está permanente 24/24, 7/7, e que dá as informações entre as autoridades e monitora a operacionalidade das infraestruturas da crise. Garante que células de crise sejam alertadas se necessário. E tem a célula socioeconômica, presidida pelo Serviço Público Federal da Economia, o ministro da Economia, do Emprego, da Saúde Pública e das pequenas e médias empresas, que está olhando para o impacto socioeconômico das medidas tomadas e que têm que ser tomadas. Tem a célula de informação, presidida pelo Serviço Federal de Saúde Pública, pelo Centro Nacional da Crise, que fiscaliza a coordenação das autoridades locais, regionais, comunitárias e federais. Células jurídicas que elaboram os textos legais e respostas a inúmeras questões jurídicas. E a célula internacional, que, claro, trabalha a nível europeu. E aqui, por exemplo, eu gostei dessa imagem, porque mostra como manter 1,5 metro de distância. Tem a bicicleta, tudo bem, tem 2 guarda-chuvas, tem uma ovelha. Eu não sei quantas pessoas caminham com ovelhas, mas eu não tenho que ver a ovelha por perto para manter a distância. E, claro, o carrinho do supermercado, que agora em todo supermercado você é obrigado a ter um carrinho justamente para manter a distância. E importante é o Conselho de Segurança Nacional, composto pelos primeiro-ministro, pelo vice-primeiro-ministro e estendidos ao primeiro-ministro das regiões e da comunidade. A Bélgica é um país muito complicado. Esse colegiado toma decisões políticas para a gestão da crise. Então, a CIESANO cuida da pandemia a nível científico, que é um centro de pesquisa, Instituto Nacional de Saúde Pública da Bélgica, que é a fusão de um centro de pesquisa veterinária e agroquímica com o antigo Instituto Científico da Saúde Pública, dentro do movimento One Health. Então, realmente, é uma coisa recente, mas a cooperação já existe, mas agora foi oficialmente, bem justo antes do início da pandemia, foi estabelecida. Sob a autoridade do Ministro Federal da Saúde Pública e do Ministro da Agricultura, que trabalha em 6 áreas de ação, que é importante, entre outros, a qualidade, eficácia e segurança das vacinas. E o senhor Steven van der Gucht, que é conselheiro do governo e aparece frequentemente na televisão, para falar, para dar conselhos e para dizer o que ele é veterinário de origem, formado como veterinário, mas ele dá conselhos sobre a pandemia, já que veterinário e a saúde pública, tudo isso está junto.
Então, aqui algumas... Isso no início que fazemos, não podemos ter eventos com mais de 1000 pessoas, não podemos ter viagens escolares, e recomendamos que a gente trabalhe em casa. Bom, depois ficou interessante, porque dentro de um mês ficou mais, teve mais recomendações. Então, isso é o início de outubro de 2020, e o segundo é 21 de outubro do mesmo ano. Então, a gente que vê que se multipla o número de recomendações ou de medidas que foram tomadas. Bom, agora a gente está na quarta onda, máscara obrigatória, trabalhar em casa recomendado, e Covid Safe Ticket, porque é o mesmo que aquela obrigatório. Se você quer entrar no restaurante, no cinema, etc, etc. Bom. E também começaram com a injeção de reforço. A variante Delta justifica que para todas as pessoas vacinadas tem que receber uma vacina, uma injeção de reforço. A minha recebi ontem. Muito bem organizado isso. Bom, claro que todas essas medidas não são aceitas por todo mundo, sempre há pessoas que protestam. E quando começou a festas ilegais no Bois de la Cambre, que é uma bela floresta em Bruxelas, então 15 mil pessoas juntos. Primeiro a Boom número 1, a Boom número 2, e depois a Boom número 3, que foi a demonstração europeia para a liberdade, porque essas medidas são juridicamente inaceitáveis e implicam uma ditadura. E a polícia teve que intervir, e, bom, teve discussões, será que a polícia pode fazer o que fez, etc, etc. E cada vez tem gente de outros países que vem lá. Bom, a Holanda é outra conversa, outro mundo. Primeiro começou com a imunidade de rebanho, muito brevemente. Sabemos que outros países também tentaram isso. Não seguiu medidas restritivas nem testagem, apesar de ser recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Tampouco o uso das máscaras foi implementado, só muito mais tarde. Só que fizeram de positivo em janeiro de 2021 o toque de recolher contra a variante alfa britânica. Aí o governo reagiu no bom momento. Mas o governo holandês sempre diz, não, melhor agir com cuidado do que com rapidez. E começou a vacinar muito mais tarde que os outros países europeus. Mal preparado para a vacinação e ainda está discutindo sobre a terceira dose. Amplamente já aplicado na Bélgica, outros países da União Europeia, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde não começou por não apoiar a terceira dose, porque tem muitos países no resto do mundo que ainda não receberam nem a primeira dose, mas agora recentemente vi que apoia a terceira dose para limitar os números de óbitos. Aqui está escrito, bem-vindo, mantenha-se à direita, 1,5 metros de distância. Essa é a razão que o governo sempre usou para não implementar o uso das máscaras. Porque se a gente usa máscara, não vai manter a distância. Mas é mais fácil usar uma máscara que calcular o que é 1,5 metro. E dentro de supermercado, etc, etc, como é que a gente sabe que é 1,5 metro? Então, bom. O instituto que cuida da pandemia na Holanda é o RIVM, o Instituto Nacional para a Saúde e Meio Ambiente, do Ministério da Saúde, Bem-Estar e do Esporte, comprometido com a população saudável, ambiente de vida sustentável, seguro e saudável, baseado em pesquisas científicas independentes. A RIVM aconselha o governo, não diz ao governo o que tem que fazer. Profissionais e cidadãos compartilham os conhecimentos. E que liderado pelo Centro de Controle das Doenças Infecciosas, que tem o papel coordenador no combate ao Covid-19. O diretor é Van Dissel, esse senhor esquerda, que trabalhou como professor na Universidade de Leida e que também é frequentemente visto na televisão.
Van Dissel convoca o Outbreak Management Team, em caso de necessidade, que aconselha o governo a tomar certas medidas. E as vacinas são dadas pelos Serviços Municipais da Saúde Pública, o GGD, que aplica as vacinas. No início, a gente tinha que fazer, como é que se diz, que marcar o momento da vacina, agora não precisa mais marcar, pode ir lá e esperar que pode ser vacinado imediatamente. Então, apareceu um mês passado o relatório da consultora KPMG, que foi muito crítico sobre as ações do governo da Holanda, porque as medidas do governo são baseadas em número das pessoas nos hospitais, em vez de ser baseado em número de infecções. E outras intervenções hospitalares são adiadas. Tentativa de aumentar os leitos na UTI não adianta, porque assim o problema não se resolve, fica o mesmo. E as ações são atrasadas. O desempenho econômico da Holanda é razoável, comparado aos países europeus, graças aos generosos pacotes de apoio. A da Bélgica, aliás, também está indo muito bem. E tem muita gente, tem muito emprego que não se consegue preencher. Um monte de empregos. Muitas caminhonetes saem aqui, buscamos colegas. Restaurantes, vai a restaurante, buscamos pessoas para trabalhar no restaurante. Precisamos disso. O atendimento vai ser possível, porém um pouco devagar, porque falta pessoal. Está escrito na entrada do restaurante. Então, realmente, apesar de ter gente desempregada, que não vai tentar encontrar esse emprego, isso é a situação. Bom. Então, agora temos a quarta onda também na Holanda, mesmas medidas, manter a distância, não dar a mão, trabalhar em casa se possível. Mas agora o que na Holanda, o que é novidade, uso obrigatório das máscaras em áreas públicas, institucionais, educacionais, como universidades. Profissões de contatos, de fisioterapeuta, cabeleireira e tudo isso, máscara para clientes e prestadores de serviço, com exceção, isso é bem holandês, os trabalhadores do sexo. Então, prostitutas e outros não precisam usar máscara. Bom, agora, importante, hoje é o início do carnaval na Holanda. Esse ano os hospitais vão contra. Por favor, não faça isso, porque isso, com todo o aumento da pandemia, dos casos da pandemia, por favor, não faça isso. Então, tem alguns municípios, especialmente a província de Limburgo, que cancelaram tudo. Outros, na província de Brabante, não, vamos fazer as coisas. Então, o que acontece, pessoas que vivem perto do município da Bélgica, onde há atividades, porque lá também começa as festas de carnaval hoje, vão para a Bélgica. E na Holanda, outra coisa, amanhã vão ser anunciadas novas medidas pelo governo. O Outreach Management Team aconselha um lockdown de 2 semanas, que seria bem severo. Mas vamos ver se o governo tem a coragem de fazer o que tem que ser feito. Porque esse governo é um pouco... Bom. Então, as considerações finais. A União Europeia adotou medidas de apoio ao combate contra a Covid-19, científicas e financeiras. Mas os membros da União Europeia adotaram medidas diferentes. E pessoas cruzam as fronteiras para lugares onde as medidas são menos restritivas. A Bélgica reagiu de maneira adequada, mas os problemas com as regiões, especialmente Flandres, oposição ao governo federal, Bruxelas e Valônia. A Holanda reagiu mais tarde de maneira inadequada. Deveria ter agido mais rapidamente. Bom, agradeço pela atenção. Obrigado, professora Mariane.
É extremamente interessante a sua apresentação de dois pequenos países, com tantas diferenças internas e que nos fazem, evidentemente, refletir muito sobre essa diferenciação. A questão política que você enfatizou no início é muito importante e relevante, que a gente também tem que discutir no caso brasileiro. Enfim, acho que temos muito pano para manga para a nossa discussão. Eu vou passar imediatamente a palavra aos nossos debatedores, né? Começando pela professora Maria Lúcia Falcon. Professora Maria Lúcia, por favor. Bom dia mais uma vez a todos. Muito obrigada, professor Cassiolato, Helena, a Rede Siste por esse convite. Uma honra estar aqui nessa mesa com a professora Mariane, com o meu querido Sérgio e dos demais colegas que estão aqui conosco, uma alegria. E, evidentemente, a gente aqui viveu na Espanha também um pouco dessa eu não chegaria a dizer conflito, mas dessa diferenciação social, política, ideológica, que está virando um fator fortíssimo de epidemiologia. Essa realidade que foi mostrada para a Bélgica e para a Holanda, aqui na Espanha também aconteceu e ainda acontece, apesar da Espanha já estar com mais de 80% nesses indicadores que a Mariane mostrou, também de população vacinada com 2 doses. Praticamente aqui só faltam as crianças e alguns poucos, né, resistentes ou porque por algum motivo não tomaram ainda. Mas o que a gente realmente o que mais me chamou a atenção na apresentação da professora Mariane e que eu vi aqui acontecer também foi esse esgarçamento, essa insistência, ou por ideologia, do ponto de vista político, ou por questões religiosas, ou por uma coisa que a gente pode chamar da religião moderna, das fake news, da manipulação da opinião pública pelas redes e toda essa tecnologia das plataformas, que tantas vezes a Rede Siste tem propiciado a oportunidade de debate sobre o impacto dessas tecnologias novas de comunicação nas nossas vidas. Então, você tem nitidamente uma proposta europeia estruturada, muito organizada do ponto de vista da técnica e da burocracia, mas que, ao chegar ao nível de cada país e ao nível dos governos subnacionais, dos governos regionais, no caso aqui das comunidades autonômicas, não é? E as prefeituras, tem uma diferença. Aqui eles têm uma instância de coordenação, que é um conselho chamado Conselho Interterritorial, que faz a gestão da saúde permanentemente, mas que na pandemia foi o grande órgão de pactuação entre governo central e governos autonômicos, para que essas coisas se materializassem de uma maneira minimamente equânime para todo cidadão da Espanha, independente de onde ele vivesse. Mas na prática, o que se viu foi uma disparidade absurda de compromissos de governos subnacionais, a depender da sua linha política, a depender da sua visão e compromisso ideológico, infelizmente, né? Colocando a população muitas vezes em risco. Isso aconteceu e os indicadores, as estatísticas mostraram diferenças regionais de contágios, de hospitalização, de sobrecarga nos hospitais e, finalmente, infelizmente, de mortes. Então, nitidamente, nós temos eu vou falar um exemplo que é o mais chamativo, o mais marcante aqui na Espanha, que é da comunidade autônoma de Madrid, que há muitos anos é governada por partidos de direita. Atualmente, a Espanha, como quase todos os países no mundo, está sofrendo também esse ataque da extrema-direita, se estruturando em partidos novos, aqui se chama Vox, e que força, essa extrema-direita, ela tem forçado a direita a, digamos assim, radicalizar junto com ela, para não perder essa sua base. E na pandemia, isso foi um movimento ideológico, político muito nítido. E, inclusive, os recursos que foram aplicados, vindos da União Europeia, ou vindos do próprio orçamento da Espanha, para as comunidades durante a epidemia, as ondas mais graves do ano passado e início desse, tivemos atitudes díspares. Então, a comunidade autonômica de Madrid aplicando tudo em privatização e comprar serviços privados, do caixão
para os defuntos, do transporte do cadáver, de congelar a gente, ir ao quarto do hotel para hospedar a gente que estava ainda em quarentena, até serviços mesmo médico-hospitalares. E outras comunidades, a maioria, felizmente, investindo esses recursos na contratação de médico, de enfermeiro, de fortalecimento das redes públicas de assistência à saúde. Então, eu acho que nós estamos vivendo, nesse momento da pandemia da Covid, eu acho que nós estamos vivendo um período muito esclarecedor de tendências sociais e políticas e que se refletem também na epidemiologia, afinal, porque estamos entrando na quarta onda e nós vamos ver o que virá. Mas me chama muito a atenção que a OMS, ela no início da pandemia, ela recomendava que os governos criassem essas células, como a professora Mariane falou, ou núcleos de coordenação da política, com o núcleo científico, com o núcleo de comunicação. É aí que eu queria chegar. Esse subnúcleo de comunicação, ele está se revestindo de uma importância absurda, porque é o único caminho que eu vejo, não somente até o final do túnel dessa pandemia, porque nós temos ainda um ano ou mais de caminhada, mas me chama a atenção a importância que se reveste a comunicação. Esses governos cada vez mais compostos, aqui na Espanha também é o primeiro governo de coalizão, é um governo de coalizão de esquerda, mas evidentemente há que negociar com o centro, com a centro-direita, às vezes com alguns extremos nacionalistas, para ir administrando as crises sucessivas, mas me chama a atenção que a esfera, para usar o termo da sociologia do pessoal da Escola de Frankfurt, a esfera pública da comunicação está se revestindo nessa era nossa das redes sociais, das plataformas, está se revestindo de uma importância que antes a comunicação científica jamais haveria imaginado. E a comunicação política, se eventualmente imaginou ou ensaiou fazer alguma coisa, está, digamos assim, precisando de novas ferramentas para enfrentar tudo isso. Eu acho que isso também acontece no Brasil, não é exceção, o Sérgio vai analisar melhor, mas me chamou muito a atenção esse aspecto sociológico e político do enfrentamento da pandemia. Muito obrigada. E parabéns, professora Mariane. Excelente apresentação. Obrigado, professora Maria Lúcia. Vou passar a palavra direto para o professor Sérgio Castro, né? Depois eu tento fazer algumas perguntinhas também. Obrigado, Sérgio, por favor. Obrigado, Cassiolato. Um enorme prazer estar participando aqui dessa mesa com a professora Mariane, com a minha querida Lúcia e os companheiros da Rede CIST e outros que estão nos assistindo. Bom, primeiro também parabenizar a professora Mariane, eu achei extremamente interessante essa abordagem, inclusive, que tenta nos mostrar, quer dizer, mesmo dentro da Europa e com países tão pequenos, dentro da mesma região, né, essa diversidade que está relacionada aí à sua história, e não só a diversidade entre esses dois mundos, mas esse aspecto regionalizado dessa diversidade, né, e o conteúdo político, né, que aparece nessa diversidade, quer dizer, as posições dos governos regionais, do governo nacional, tendo um papel decisivo, né, nas ações e nos resultados que se observa com relação à pandemia. Né, especialmente, aí é importante a gente fazer uma diferença com relação à questão do Brasil, né, que nós estamos falando aí de países parlamentaristas, de países em que a desconcentração regional do poder avançou muito mais do que num país como o Brasil, e uma realidade muito diferente da nossa, que é um país ao mesmo tempo gigantesco, e com um governo presidencialista muito centralizado, com grande poder concentrado na mão da presidência da República, do governo central, que já nos dá uma diferença bastante importante com relação a esse andamento e as respostas à pandemia. Achei muito interessante também a política do One Health, da União Europeia, né? Quer dizer, essa abordagem que vê a saúde humana juntamente com a saúde animal, talvez daí a história
de aparecer ovelhinha, né? naquela cena aí que foi apresentada, e do meio ambiente, quer dizer, de ver saúde e meio ambiente, né? De forma integrada. Eu acho extremamente interessante essa abordagem, isso é muito instrutivo para esse momento aqui para o Brasil. Então, chamando um pouquinho aqui a atenção então, para esses contrastes com relação ao que se passa no Brasil, né? Nós tivemos aqui, lógico que isso foi um grande desastre, né? Humano para todo o mundo, mas no Brasil isso assumiu uma dimensão extraordinária, né? Nós estamos falando aqui de mais de 600 mil mortes, e mortes que eu gostaria de chamar a atenção, evitáveis. Essa eu acho que é a questão mais importante, né? Uma grande parte dessas mortes são claramente evitáveis. E tem um indicador muito claro dessa questão, né? É que quando nós olhamos, por exemplo, em termos de milhão de habitantes, o número de casos, a gente observa que o número de casos por milhão de habitantes foi maior na Bélgica e na Holanda do que no Brasil. Aqui nós temos 102 mil casos por milhão de habitantes, na Bélgica 124 e na Holanda ainda mais, né? 132 mil por milhão de habitantes. Mas quando nós olhamos os óbitos, aí a diferença aí é que a diferença aparece, né? Mesmo considerando essa questão da dificuldade das estatísticas, né? E aparece claramente nos dados, por exemplo, no caso da Holanda aparece aqui que menos de 1% dos infectados teriam ido a óbito, enquanto no caso da Bélgica 1,8%, né? Como a professora Mariane disse, a coisa aí deve estar no meio, né? Porque a subnotificação num caso e sobrenotificação no outro. Pode imaginar com 1, pouco por cento aí dos óbitos por milhão de infectados. No Brasil, isso é de quase 3%, ou seja, quase 3 vezes mais, né? E aí eu acho que aí é que se revela claramente essa questão das mortes evitáveis. É claro que existe nesse componente o problema dos mundos diferentes, né? A questão social, os determinantes sociais da saúde muito mais complicados no Brasil, a robustez do nosso sistema de saúde como um todo também é diferente, mas, sobretudo, uma política federal criminosa, né? Que aqui no caso ela é claramente criminosa, que explica esse resultado. Tanto é criminosa que nós acabamos de ter uma comissão parlamentar de inquérito no Senado, que resultou no pedido de condenação, né, de mais de 70 pessoas, inclusive do presidente da República, por crime contra a humanidade, e uma pesquisa que revelou que o Estado atuou conscientemente no sentido da difusão do vírus. Isso apostando, levando ao limite essa ideia da imunidade de rebanho, que foi até pensada inicialmente na Holanda, mas aqui foi elevada ao limite, né? Mesmo quando ela demonstrava, pelo número de mortes, a gravidade desse problema. Então, acho que essa é uma questão muito importante também da gente chamar a atenção. Outra coisa que eu acho que é importante chamar a atenção é dessa diferença do quadro social, né? Nós aqui já vínhamos no quadro já temos um histórico de desconcentração, de concentração brutal da renda e da pobreza, né, que se reflete não só na característica dessas mortes, morrem mais os pobres, né, no Brasil, mas, sobretudo, tivemos um agravamento muito forte disso ao longo da pandemia. Então, estamos chegando a uma situação absolutamente dramática também do ponto de vista das condições de vida da população. Uma pesquisa recente, ainda com dados do final de 2020, mostra que, nesse momento, mais de 50% dos lares brasileiros enfrentam algum tipo de insegurança alimentar e 19 milhões de brasileiros estão passando fome. Fome na sua forma mais dramática, né? Está comum no noticiário brasileiro, famílias recorrendo aos lixões para se alimentarem, a volta do uso de madeira para cozinhar, de vela para iluminar, diante da incapacidade de pagar o gás, de pagar a luz por parte das famílias. Então, o Brasil vive, de fato, uma situação muito dramática nesse
nesse campo. Né? Mas, por outro lado, apesar dessa postura criminosa do governo central, o Brasil teve algumas experiências ricas, exatamente diante da falta da ação do governo federal, uma articulação, né, por parte dos estados, dos municípios, da sociedade civil organizada, para dar respostas que o governo federal não vinha dando. Então, nós tivemos, especialmente entre os governadores aqui, nós temos 27 estados com 27 governadores que passaram a atuar, né, como um bloco, num grande fórum nacional de governadores. Temos os fóruns macro-regionais de governadores, onde se destaca o caso do Fórum do Nordeste, que é a região mais pobre do Brasil, que alcançou um elevado grau de organização, fez aquilo que o governo federal não fez, né? Um comitê científico altamente organizado, de divulgação dos dados, da informação, do apoio à pesquisa. O comitê científico do Fórum do Nordeste chegou a ter mais de 1.000 cientistas, todos voluntários, né, participando desse processo. As prefeituras também procuraram se organizar em termos de consórcio. As nossas universidades, os nossos centros de pesquisa, que vêm sofrendo, inclusive durante a pandemia, todo um ataque, uma política de desmonte, né? Quer dizer, enquanto o mundo inteiro e a União Europeia aumentou os recursos para a pesquisa nesse momento da pandemia, o governo aqui está fazendo o contrário, né? Tirando recursos das universidades, tirando recursos da pesquisa, e apesar disso, nessa pesquisa que nós estamos fazendo para a Fiocruz, uma das áreas, que aliás é coordenada pela Cristina Lemos, que está aqui conosco, e também nessa segunda fase, e na primeira fase, pela nossa colega Valdênia, levantando experiências concretas de iniciativas por parte das universidades, dos centros de pesquisa, e chegam aos milhares o número de iniciativas para produzir EPIs, para desenvolver soluções pragmáticas, ações comunitárias, desenvolver a questão de ventiladores, soluções práticas tecnológicas e para ajudar no atendimento da população. O mesmo do ponto de vista comunitário, né? Várias associações comunitárias atuando e tomando esse tipo de medida, o que eu acho que é uma coisa extremamente interessante. Também chama atenção no Brasil a questão do papel do nosso SUS, né? Algo que o nosso Sistema Único de Saúde, uma iniciativa brasileira muito rica e particular, né, que surgiu aqui a partir de todo um longo percurso de luta pela saúde pública no Brasil, né, de sanitaristas envolvidos, e com a Constituição de 1988, né, pós-ditadura, permitiu a criação de um sistema extremamente avançado, né, universal de saúde, com a grande participação popular, né, em conselhos, em todos os níveis, para garantir essa atuação, uma estratégia de equipes de saúde da família, que aqui, quando a gente levanta os dados, a gente consegue ver que, enquanto nós temos uma enorme concentração da saúde privada e da melhor estrutura de apoio à saúde nas regiões mais ricas, as regiões mais pobres têm exatamente o contrário, mas têm sido atendidas exatamente, mais fortemente, por essas estruturas de saúde da família, e que tem já uma tradição na questão da vacinação, né? O Brasil é referência na OMS em termos de política pública de vacinação, o que tem contrabalançado, em certa medida, todo essa política criminosa que nós estamos vivendo. Agora, eu gostaria de fazer aqui algumas questões, né? A primeira delas, eu acho que você já respondeu em parte, né? Aí na apresentação, se refere ao caso da Holanda, né? Que me chamou muito a atenção, né? Que apesar de estar com 76% dos vacinados, quase 70% aqui nos dados mais recentes da vacinação completa, nessa retomada na Europa de casos, está apresentando números muito importantes.
né? Eu vi aqui uma estatística do dia 11 agora, dia 9 agora, de novembro, enquanto no Brasil nós estamos com 51,2 casos por milhão de habitantes, a Holanda, nesse momento, está com 657 casos por milhão de habitantes, quer dizer, quase 10 vezes mais. E em óbitos, o Brasil está com 0,8 por milhão e está com 1,7, quer dizer, o dobro de mortes nesse momento na Holanda. Então, há uma retomada muito forte. Então, eu gostaria que comentasse um pouco essa questão. É claro que as questões que você já levantou, mostrando essa questão regional, né, a questão da religiosa, a posição, né, do governo central, mas destoa aquilo que ocorreu antes do que está ocorrendo agora nessa retomada. Nessa retomada, parece que se mostra de uma forma muito importante e certamente vai exigir que aquelas medidas que já estão sendo pensadas ali, elas de fato venham a avançar. E queria a gente tentar refletir aqui um pouco nas mudanças em termos do pós-pandemia, nos efeitos disso do que nós pensamos para o futuro. Né? Aqui nessa nossa pesquisa, a gente tem trabalhado com uma ideia importante de tornar a saúde, né, associada a essa questão da sustentabilidade como uma grande alavanca para um novo modelo de desenvolvimento no Brasil. Uma aposta forte no desenvolvimento da saúde. E no meio dessa questão entra a discussão da autonomia tecnológica nesse campo. Né? Se até antes da pandemia o discurso todo que se fazia era a questão das redes globais de valor, cada país tem que se integrar nas redes globais, toda uma discussão contrária à autonomia tecnológica dos países, a pandemia mostrou, né, que em momentos de crise como esse, sobretudo num setor estratégico, o problema se revelou de forma muito grave, né? Países sem acesso à vacina ou sem acesso a equipamentos. Né? Aqui no Brasil, nós vivemos uma situação impressionante. Nós tínhamos falta de ventiladores, fizemos uma compra dos Estados Unidos de ventiladores, o governo americano interditou a saída do avião, né, com uma política de que não, ventiladores americanos são para os americanos. Então, mesmo depois de vendido, a entrega não foi feita em função de uma política de defesa dessa questão ali. Então, eu acho que como é que está essa discussão um pouco na Europa sobre a volta, né, ou a importância da busca de uma maior autonomia tecnológica, com um papel mais importante também do Estado, né? Eu acho que essa experiência toda ela vem contrastar com a lógica neoliberal que vinha ganhando força até então. Né? Então, como é que está essa volta da discussão com relação à coisa do papel do Estado, né? E fazendo aí uma ponte um pouco com o que a Maria Lúcia nos levantou, eu acho que, sem dúvida nenhuma, quer dizer, esse movimento que já vinha, né, de crescimento da direita em todo o mundo, mas na Europa aparecia de forma muito clara. Eu estive lá na Itália e observei isso, um crescimento impressionante da direita em vários países, né, ganhando as eleições, etc. E esse sentimento duas ideias: a ideia liberal da liberdade individual acima de tudo, né, e da posição de direita, ela se manifesta claramente agora na coisa do movimento anti-vacina. Né? Quando a gente vê esse movimento forte anti-vacina, ele vem exatamente com a coisa da liberdade, com a liberdade individual, com a coisa contra o Estado, mas isso vem diminuindo. Né? E o que eu gostaria de saber é o seguinte: como é que está vendo a tendência disso por pós-pandemia? A gente já observa em alguns países, no caso dos países nórdicos, por exemplo, já o retorno da social-democracia. Isso tendeu, né? O resultado líquido é um fortalecimento dessa direita, ou é a continuidade daquela trajetória que a gente estava vivendo, ou, ao contrário, né? Uma certa retomada de uma posição mais democrática. Isso se refere também à própria manutenção da União Europeia, né? Que a gente estava vendo também, junto com o ascenso dessa questão da direita,
uma crítica muito grande à União Europeia, uma ideia de ruptura, né, contra a solidariedade europeia. E a gente está vendo agora, apesar desses valores enormes que a União Europeia destinou, há uma crítica muito grande do papel que ela teve concretamente, principalmente nos países que tiveram os problemas mais sérios e mais pobres, né? De que não teria havido o apoio necessário. Né? Isso foi muito forte na Itália, em vários países. Então, há uma crítica, por um lado, a essa incapacidade da Europa de ter atendido, ao mesmo tempo em que alguns países não precisa disso, né? Os mais ricos, em especial, a Alemanha e tal, não precisa, nós não precisamos, resolvemos tudo sem União Europeia. Bom, a moral da história, qual é a tendência? Né? Sai aí mais fortalecido, né? Essa questão de uma visão, de fato, mais contrária à visão neoliberal e mais pró-Europa, né? De maior solidariedade, ou o contrário, né? Qual é a tendência desse efeito sobre o que nós podemos esperar para os próximos anos na Europa? É apenas para a gente refletir. Eu sei que são questões complexas, mas para a gente refletir aqui no nosso debate. Muito obrigado e parabéns mais uma vez pela exposição. Muito obrigado, professor Sérgio. Vamos organizar a nossa fase do webinário agora da seguinte maneira, quer dizer, eu vou passar a palavra imediatamente para a professora Mariane, para ela colocar as reflexões dela em cima das colocações da professora Lúcia e do professor Sérgio, e depois eu abriria para os demais participantes. Não peço aos demais participantes, eu não sou muito bom para manejar chat, né, mas se vocês puderem levantar a mão pelo chat ali, eu vou anotando uma lista de pergunta, lembrando que a gente tem, pelo meu cálculo aqui, a gente tem ainda 40 minutos para continuar no nosso debate, sem forçar muito a barra dos apresentadores, debatedores e dos participantes. Então, professora Mariane, por favor, a palavra é sua agora para conversar com o Sérgio e Lúcia. Então, primeiro, sobre a questão da comunicação e dos centros ou conselhos interregionais extrema-direita. Bom, é um problema, isso é um problema. Esses grupos de extrema-direita usam muito, como no Brasil, o fake news, todas as redes supostamente sociais, mas que eu acho muito antissociais, e que para se comunicar. E assim tentam construir as suas ideias. Por exemplo, tem um partido da extrema-direita na Bélgica que quase só funciona com redes sociais. E essa maneira de conseguir pessoas que votam no partido. É um partido separatista que tem a maioria das pessoas que estão nesse partido são de baixa escolaridade e se deixam levar por as palavras bem redigidas desses líderes da extrema-direita que querem realmente separar da Bélgica. Outro partido da extrema-direita, que é um partido que está no governo de Flandres, que lidera o governo de Flandres, também é separatista, mas não diz isso, é mais sutil nas suas políticas, mas é muito claro. Recentemente disse, o líder daquele partido disse que queria se juntar à Holanda, o que não vai acontecer. A Holanda não quer se juntar a Flandres. Então, mas se vê que tem esses movimentos. E a comunicação é uma coisa importante, especialmente na Bélgica, que é pelo menos bilíngue, tudo tem que ser em francês ou neerlandês. Então, o primeiro-ministro atual começa numa língua, continua na outra, e tenta, assim, explicar as coisas. Mas cada um tem uma língua que fala melhor, que domina melhor do que a outra, então os outros, vocês já estão reclamando porque fala numa língua e não na outra, não fala também numa língua que é a outra. Então, é sempre um problema. A Bélgica é sempre um problema. Se bem que a qualidade da vida na Bélgica é altíssima. Um país onde se vive muito bem.
há muitas possibilidades, mas, digamos, politicamente, é um país extremamente complexo. Bom, agora, isso rapidamente. Eu sei que, falando da ciência, que Guedes tirou 92% do CNPq para dar para outros ministérios. Então, 92% da pesquisa é uma coisa absolutamente inaceitável, mas todo mundo aceitou. Então, não é só o presidente, o seu desgoverno, mas estão o Congresso que é cúmplice dessa política. Mas, desculpa, eu estou entrando nisso, mas... Claro, a SUS é uma instituição admirável. A Bélgica tem o sistema de saúde, você tem que ter um seguro, onde o seguro paga a maior parte do que você teve e você paga só uma pequena parte. Na Holanda, antigamente, a saúde é uma coisa pública, gratuita para todas as pessoas sem dinheiro. As pessoas com dinheiro pagavam para as outras. Agora você tem que ter um seguro. Você entra no hospital, é tipo americano. Você não tem seguro? Saia. E aí tem certos municípios que dizem que tem que apoiar justamente a ideia que isso não acontecesse. Então, é um problema. Mas, enfim. Bom, um problema, na Holanda também, o problema de vacina e na Bélgica é a questão de língua. Tem pessoas que não entendem as medidas, não conseguem entender as medidas que são em línguas que eles não dominam. Em Flandres as coisas são bem, em parte de Flandres você é obrigado oficialmente a falar em holandês. Oficialmente, se você está numa prefeitura onde você é estrangeiro, o funcionário tem que falar em holandês, mesmo percebendo que as pessoas não entendem nada. Então, isso não ajuda a comunicação. Eu já tive que traduzir muitas vezes, servir como intérprete em vários casos, quando estive presente numa prefeitura, num município, onde as pessoas, obviamente, não entendiam o que estava sendo dito. Então, esses são problemas. Os programas de extrema-direita, eu não sei. O governo da Áustria caiu devido à corrupção. Então, não sei, porque a Marine Le Pen não consegue avançar realmente. Então, não sabemos. Então, tem extrema-direita, sim. Tem o Orbán na Hungria, que, claro, é uma pessoa nojenta, repugnante. Mas tanto a Hungria como a Polônia não vão receber ajuda da União Europeia se não muda um pouco a sua maneira de agir. Então, tem um pouco de chantagem, ou, digamos, critérios da União Europeia. Se você quer ficar aqui, você tem que respeitar as nossas medidas. Senão, tudo bem, você não vai receber verba. E justamente a Hungria e a Polônia precisam muito da verba. Então, tem certas coisas, bom, vamos ver onde que vai, até quando conseguem manter a posição que tem atualmente. Duvido que isso continue até. Pessoalmente, acho que não vão conseguir manter as suas posições, mas aí a União Europeia tem que ter a força de realmente exigir, implementar, tem que ser assim. Porque se ficam, como é que se diz, como dizia Snoopy, wishy-washy, não vai funcionar. Tem que ser pessoas que realmente têm que ter caráter e dizer, tem que ser assim. Senão, não, vocês não recebem. Mas isso, às vezes, dentro da União Europeia, é complicado encontrar uma maioria para fazer avançar essas coisas. Mas há possibilidades. Então, isso, digamos, o marco geral da União Europeia limita um pouco as possibilidades da extrema-direita, porque eles têm que respeitar certas regras da União Europeia. Até certo ponto.
Quanto à vacina, bom, tem muitos grupos que, às vezes, porque agora precisa ter um papel para poder entrar em vários lugares, numa discoteca, certas pessoas que não queriam dizem, ok, bom, eu quero ir para a discoteca, então não tenho outra maneira do que de fazer o que eles pedem. Estou contra, mas vou ter que fazer. Então, é uma maneira, digamos, suave de conseguir a vacinação. E tem certas pessoas agora que estão começando a se fazer vacinar. Há contragosto, mas já que é a única opção, vamos lá. Senão não posso fazer, não posso ir para a academia, não posso fazer ginástica, não posso fazer isso, aquilo, sem aquele papel ou aquele código. Se bem que certas pessoas compram, vendem, mas se eles conseguem descobrir que o código, o papel é comprado, vendido, você pode receber uma multa altíssima. Então, tentam dessa maneira de, como é que se diz, de controlar um pouco a situação. Mas eu também queria acrescentar, por exemplo, a Universidade de Gand, que tem uma universidade médica muito importante, já disse, não vamos adiar as operações das pessoas para dar espaço para os UTI, para a pessoa não vacinada da Covid. Acabou. Claro, tem certas pessoas que disseram que se todos agem dessa maneira, não vamos ter mais leitos na UTI. Então, é sempre um problema como você conseguir chegar a uma média aceitável. E claro, tem agora todos os problemas das fronteiras da Polônia, dos imigrantes que querem entrar. Esse é um grande problema. Da Bielorrússia, aqueles que estão do Iraque, da Síria, etc., que estão lá, morrendo de frio e que querem entrar na Europa, com o apoio de Lukashenko. Mas vamos ver o que isso vai dar. Outro problema. Bom. Enquanto o professor Cassiolato não retorna, eu posso aproveitar e fazer mais uma pergunta, pessoal? Não, eu estou aqui sim, desculpe, eu só fechei a. Oh, desculpe, Sem professor. dúvida Não, que você não, pode não. fazer mais uma pergunta. Eu ia me aproveitar aqui no espaço. Por Imagina. favor. Eu ia só pincelar, professor Cassiolato, a nossa conversa mais sobre o aspecto dos investimentos a futuro. Esses fundos europeus, que a professora Mariane mostrou um volume. Eu estava dizendo a professor Cassiolato outro dia que eu nunca vi tanto dinheiro, a não ser na Segunda Guerra Mundial, a reconstrução da Europa. Talvez seja comparável ao que está se colocando agora de recursos. Se executar 60% disso, acho que já é uma coisa muito forte. Então, eu queria reforçar um pouco também no sentido que Sérgio levantou sobre o futuro, né? Como você, professora Mariana, está vendo essas orientações para que os países tenham acesso aos fundos europeus de reconstrução, que exigem esses planos. Os países, por exemplo, a Espanha fez seu plano de reconstrução, a Itália, a França, estão todos publicando, né, seus planos, e eles têm apostado muito em duas coisas. A questão do enfrentamento à mudança climática, com a mudança da matriz da energia para a energia renovável, de fonte limpa, se possível, e a questão da digitalização da economia. Especialmente a nós aqui, por conta da pesquisa da Fiocruz, nos interessa o caminho da digitalização na saúde. Durante a pandemia, muitos recursos já foram utilizados, desde controle de mobilidade pelos celulares, né, com esses códigos para os certificados de vacina, os QR para o certificado, e muita coisa de inteligência artificial,
o historial médico digitalizado, a proteção dos dados. A União Europeia está se preocupando em regulamentar essa base de dados que, afinal, é de cada um dos cidadãos e cidadãs, não é? Eu queria um pouco ouvi-la, escutar você um pouco sobre esse futuro da digitalização, da sustentabilidade, mas muito do ponto de vista da saúde, do One Health. Obrigada. Obrigado, Lúcia. Antes de passar para a Mariana, eu vou reforçar um pouco esse ponto, que acho que o Sérgio já tinha levantado, e que eu acho que é um ponto fundamental. Quer dizer, a gente tem visto, no próprio caso norte-americano, né, porque muito tem se falado dos enormes fundos, né, que são colocados à disposição, que é um esforço, como você lembrou, Lúcia, muito maior do que foi feito com o Plano Marshall. Né? Quer dizer, você tem uma vontade política dos governantes, ou, no caso da Europa, na governança da União Europeia como um todo, de alocar esses recursos. Mas, ao mesmo tempo, você vê os embates políticos que são feitos dentro de cada Estado, no sentido de que os recursos estão lá, mas ninguém sabe exatamente como alocá-los, ou se vão alocá-los da forma como são propostos pelo governo. No caso norte-americano, a gente está vendo que a proposta de janeiro, fevereiro do Biden, logo que ele entrou, até agora ela não conseguiu se materializar. Né? E, ao mesmo tempo, aí eu coloco também um outro ponto. Né? Uma das questões que tem se colocado, acho que o Sérgio levantou isso também, é exatamente essa ideia de você trazer de volta para os diversos países pedaços ou partes dos sistemas produtivos que, de uma certa maneira, se espalharam pela Ásia, particularmente na China, com a globalização. Né? Então, você tem muito discurso, esse é um item que a gente está trabalhando na nossa pesquisa atual. Né? Então, a gente vê que tem muito discurso, tem muita ideia, mas a prática das grandes empresas dominadas pelas finanças tem sido exatamente ao contrário. Entende? Quer dizer, elas não vão trazer de volta se não forem capazes de ter o mesmo grau de lucratividade que elas tinham no período anterior. Ao mesmo tempo, você tem problemas técnicos também para trazer de volta essa capacitação. Né? Então, tem vários casos que mostram que, se quiser trazer de volta ou para a Europa ou para os Estados Unidos pedaços dos sistemas produtivos, né, você não vai ter, por exemplo, gente qualificada ou engenheiros, né, para ser mais específico para isso. Então, no próprio caso europeu, eu me lembro, logo depois que esse plano monstruoso foi anunciado, eu li um artigo no Guardian, escrito pelo Varoufakis, né, foi muito crítico à forma como o programa foi concebido, e ele radicaliza até, chegando a dizer que se o fundo fosse colocado à disposição da maneira como ele estava sendo concebido, né, isso provavelmente poderia levar ao rompimento total da União Europeia, né, que é um pouco o que a gente está vendo no caso de países como Hungria e Polônia, que foram lembrados pela Mariane. Então, esse ponto eu queria, talvez, reforçando Sérgio e Lúcio, ouvir um pouco como é que você está vendo de dentro da Europa essa questão. Não? Como eu já disse, para os grandes doações e empréstimos da União Europeia para os países Estados-membros, os bilhões que vão dar, 750 bilhões de euros, vai ser para projetos sobre sustentabilidade e digitalização. Esses são os dois grandes temas que têm que ser enfocados pelos governos quando apresentam projetos. Então, a digitalização é um tema muito importante. Bom, agora você tem, cada vez, tudo que você faz é uma coisa que todo mundo sabe onde você está, a sua privacidade cada vez menos, quase não existe. É só abrir um site na internet, você tem que dizer se quer cookies ou não quero, mas todo lugar, por exemplo, aqui na Bélgica, no Brasil você tem o CPF e tudo isso, mas na Bélgica você tem uma identidade que tem que mostrar em todo lugar.
no médico, ou no banco, etc., etc., e lá tem os seus dados. Então, todo lugar, os seus dados são mais ou menos conhecidos. Não sei até que ponto todo mundo pode ler tudo, só os dados mínimos que estão naquela identidade, não sei. Mas cada vez você tem que entregar isso. Quando faço uma inscrição para o hospital, para ter onde tenho marcado o encontro com o médico, tenho que colocar a minha identidade e lá está tudo escrito, quem é o meu médico generalista, que horas eu tenho a reunião com o médico, etc, etc. Está tudo registrado. Então, a privacidade é uma coisa cada vez mais difícil. E tem a Comissão Europeia tentou várias vezes multar Google e outras, o GAFAM, contra ataques à privacidade. É uma coisa difícil. Então, e as multas comparado ao que eles ganham é uma gorjeta. Então, nós estamos muito preocupados com isso. Mas é um problema, sim. Acaba de sair um livro aqui que se chama Eu sei onde você está e eu sei o que você está fazendo. Justamente dizendo tudo, que sua privacidade é zero. Ainda não comecei a ler, porque eu tenho isso só há 2 dias, então, mas é um problema, um grande problema. Eu acho que vai se tornar cada vez um problema maior. Alguém tem alguma outra questão que eu gostaria de colocar para a professora Mariane, ou alguma colocação que queira fazer com relação a esse debate que estamos tendo? Estou vendo vários parceiros da Real. Não há mais perguntas, questões, considerações? Acho que estão todos um pouco tímidos aí, preocupados com a situação política de cada país, etc. Mas, de qualquer maneira, como foi colocado, a gente está vivendo nesse período extremamente complexo, né? E ainda me parece que é um pouco difícil da gente falar, com certeza, no mundo pós-pandemia, né? A gente está talvez pensando num mundo que ficará durante algum tempo em pandemia, né? O que é que isso seja, o que é que isso significa, no bojo de uma crise econômica profunda, né? Com um aumento da desigualdade. Quer dizer, a gente sabe que na pandemia o 1% ficou mais rico ainda, os mais pobres estão ficando mais pobres ainda. Quer dizer, esse esgarçamento da sociedade tem aumentado no mundo inteiro, e a gente tem que adicionar isso, sem dúvida, questões de natureza geopolítica. Não é objeto da nossa discussão hoje, evidentemente, mas não podemos deixar de lembrar, né? Que são simbolizadas, por um lado, pela crescente rivalidade norte-americana, Estados Unidos, China, mas não apenas Estados Unidos, China, com vários matizes que são ainda parte dessa discussão, né? No caso europeu, a questão das fronteiras com a Rússia, e como a questão energética, por exemplo, está afetando a Europa de uma maneira mais específica, na entrada do outono e inverno, são itens muito importantes para a gente refletir nesse período tão complexo, né? Quer dizer, a gente gosta sempre de lembrar das palavras do sociólogo Boaventura de Souza Santos, né? O nosso querido sociólogo português, do seu último livro, onde ele deixa muito claro esse dilema que a gente, inclusive, discutiu, pelo menos parcialmente hoje, né? Quer dizer, a pandemia traz, né, mostra claramente, né, as características e singularidades desse processo de crise mais crônica que o capitalismo vive,
nos últimos 40 anos, que tem sido aprofundado de uma maneira significativa, né? E coloca para frente essa possibilidade, esse problema que a gente tem entre três visões sobre o que fazer, né? Basicamente, que se colocam. Quer dizer, uma, a gente vive no Brasil por parte do governo federal, né? E estamos cada vez mais conscientes de que em outros países ela também ocorre, que é essa ideia do negacionismo, né? De achar que a ciência não tem significado e que, como o Mariano lembrou, tem resultado numa queda não só de recursos públicos para a ciência, mas numa desconstrução da importância do discurso científico por parte, infelizmente, significativa da nossa sociedade, né? E as outras duas posições, que são basicamente a ideia, ele faz uma locução muito interessante, muito, acho que, relevante com o pensamento conhecido do Giuseppe Lampedusa, né? Que vamos tentar mudar alguma coisa para continuar como tudo vinha antes, que é um pouco a perspectiva, né, que a gente percebe no consenso de Wall Street e na forma como se pensa a evolução do capitalismo daqui para frente. E uma terceira, que talvez é a que nos una mais aqui, que é de pensar num mundo novo, né, onde a questão da sustentabilidade social e ambiental se coloque como, de fato, a prioridade, porque ela é a que garantirá, a única, talvez, que poderá garantir a sobrevivência da espécie, né, a nossa espécie. Então, é nesse conceito que a gente vive, e foi muito importante a participação e a apresentação da professora Mariane, né, e com a qual ela nos brindou no dia de hoje. Então, eu queria, acho que em nome de todos e da Rede Ciência em particular, agradecer a você, Mariane, pela sua apresentação, aos debatedores, né? É uma pena que a gente não esteja aí perto de você, ou você aqui conosco, como já aconteceu alguma vez, para que a gente possa, digamos assim, nos confraternizar de uma maneira um pouco mais tradicional, né? Vamos ter que fazer apenas um abraço virtual a você, Mariana, agradecendo a sua participação, esperando que a gente possa continuar virtual ou presencialmente a nos encontrar nos próximos meses e anos aí. Então, muito obrigado, agradeço a todos, né? E, enfim, saúde, paz e amor para todos nós, e uma salva de palmas final para a professora Mariane. Muito obrigado, Mariane, obrigado a todas, e já convido para o nosso próximo webinário, né, que será anunciado brevemente. Obrigado, tchau. Tchau, tchau.